Queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, mais uma vez estou aqui com vocês para um estudo das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre os samaritanos. Para você que é leitor da Bíblia, das Escrituras Sagradas, você já deve ter lido muito sobre os samaritanos. É muito comum, desde o Velho Testamento, se falar nesse povo. No Novo Testamento, em vários lugares, fala dos samaritanos. A parábola do bom samaritano, quando Jesus entrou junto com os seus discípulos no termo do samaritano, e os samaritanos não receberam Jesus, e a mulher de Samaria, enfim, os samaritanos recebem a palavra de Deus no livro do Atos dos Apóstolos, recebem o Evangelho, e então os samaritanos é muito citado nas Escrituras. E hoje eu senti assim de nós compartilhar com vocês sobre um pouquinho da história dos samaritanos, para que você que não conhece, possa se inteirar desse povo que acompanhou os tempos bíblicos, inclusive os tempos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouquinho da história desse povo. Para você que é leitor da Bíblia, você sabe, quando o Senhor Jesus chegou junto ao poço de Sicar, está em 4 do Evangelho segundo São João, ele encontrou com aquela mulher samaritana, e ele, cansado do caminho, assentou ali junto do poço. Os discípulos entraram na cidade para comprar comida. E enquanto os discípulos foram comprar comida, ele ficou assentado ali naquele poço, e chegou uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. E quando a mulher foi tirar água, ele disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E ali na leitura a gente vê entre parênteses uma explicação que diz assim: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Por que será, né, dessa falta de comunicação, dessa intriga que havia ali entre os judeus e os samaritanos? Bom, primeiro vamos entender quem são os samaritanos, né? Os judeus todos nós conhecemos. Vamos entender então quem são os samaritanos, e para que possivelmente nós podemos entender o motivo dessa discórdia que havia entre eles. O reino de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, que Deus levou para a terra de Canaã, Deus colocou o povo na terra de Canaã e o povo não tinha rei. O povo era, por cerca de 400 anos, o povo foi julgado por juízes. Foi colocado juízes ali sobre o povo, que julgava o povo segundo a vontade de Deus. Depois o povo pediu um rei, e Deus deu por 40 anos Saul, filho de Cis, que foi rei por 40 anos em toda a terra de Israel. Depois de Saul, Deus levantou Davi, e disse Deus: eu achei Davi conforme o meu coração. E assim Deus tirou Davi de entre as ovelhas, filho de Jessé, e colocou como rei de Israel. Então Davi reinava sobre todo Israel. Davi reinou por muito tempo, por cerca de 40 anos também, sobre a casa de Israel. Depois que Davi morreu, veio Salomão. Salomão reinou muito tempo. E depois da morte de Salomão, o reino de Israel passou para a mão de Roboão, filho de Salomão. E Roboão, na época de Roboão, assim que Roboão subiu ao trono, houve um cisma em Israel. Houve ali uma divergência, e que não vamos entrar em muitos detalhes para não tomar tempo no vídeo. O certo é que o povo se dividiu. Aquele país de Israel, que era 12 tribos, que era um único povo, se dividiu entre dois povos. O povo de Israel ficou no Reino do Norte, com capital em Samaria, e ficou reinando sobre o povo de Israel Jeroboão. E do lado dos judeus, de Judá, ficou a tribo de Judá e Benjamim, separou das 10 tribos, e ficou o rei Roboão reinando em Jerusalém. Então houve ali o reino do norte e o reino do sul. Mas o que acontece? Quando Jeroboão subiu ao poder, e Jeroboão foi rei daquelas 10 tribos, ele começou a preocupar, porque tinha em Jerusalém um templo que o povo, todo ano, 3 vezes por ano, o povo subia para Jerusalém para adorar a Deus. E Jeroboão falou assim: se esse povo subir para Jerusalém adorar, daqui a pouco vão seguir a Roboão, e vai seguir a casa de Davi, e vão deixar de me seguir. Assim ele construiu uns altos na terra de Israel, e fez com que o povo pecasse. Por isso você pode ver em vários lugares nas escrituras do Velho Testamento, quando vai contando a história, fala assim conforme Jeroboão, filho de Nebate, o que fez pecar Israel. Porque ele fez o povo pecar, porque construiu os altos, fez ali uns ídolos, e o povo passou a adorar aqueles ídolos. Ele dizia: por que vocês vão em Jerusalém, se aqui pode adorar? Por causa desse pecado, Deus se desgostou tanto com aquelas 10 tribos, que Deus, 720 anos antes de Cristo, mais precisamente, segundo as histórias, no ano 722 antes de Cristo, Deus mandou Salmanasar, rei da Síria, e entrou na terra de Israel, e levou cativo todos os israelitas para a terra da Síria.
Então o povo foi transportado para a terra da Síria porque desobedeceu a ordem de Deus, deixou de adorar a Deus para adorar os ídolos e assim por diante. Resultado de tudo isso foi o cativeiro. Quando ele levou aquele povo para o cativeiro, para a terra da Síria, o que acontece? Ele trouxe outro povo de longe para habitar na terra de Samaria, porque ficou desabitado, ficou sem nenhum habitante. Então ele trouxe povo de fora, até alguns historiadores, como por exemplo Joséfo, chama o povo de chutuenses, porque eles, por causa do nome do rio, de onde eles saíram, e vieram habitar ali na terra de Samaria. Mas era um povo estranho, não conhecia Deus. Quando chegou ali na terra, alguns leões começaram a atacar aquele povo e matar eles, e assim mandaram dizer para o rei: o povo está morrendo porque não conhece o costume da terra. E assim Deus mandou algum sacerdote, aliás, o rei mandou um sacerdote levita que foi lá e ensinou o povo os costumes da lei, como é que adorava a Deus, e aquele povo começou a adorar a Deus, servir a Deus, mas também adorava os seus ídolos. E assim começou aquele povo ser chamado de samaritanos, aquele povo que morava ali. E Flávio José chama eles de chutuenses, por causa do rio Chute. E esse povo cresceu muito, o povo de Israel nunca mais voltou do cativeiro. No ano 606 depois antes de Cristo, os judeus também foram levados para o cativeiro em Babilônia, mas depois de 70 anos voltaram para a sua terra. Mas aquele povo ficou ali na terra de Samaria e adorava tanto a Deus quanto outros deuses, conforme as suas nações, de onde eles vieram. E quando os judeus voltaram do cativeiro, da terra de Babilônia, na época de Esdras, de Neemias, Zorobabel, época de Ageu, de Zacarias, na época desses homens de Deus, que o rei Ciro deu ordem que se construísse novamente o templo em Jerusalém, então aquele samaritano não se sentiu bem, eles não queriam a construção do templo em Jerusalém, eles não gostaram que alguém buscasse o bem do povo de Israel. E houve ali várias intrigas ali entre eles, tentaram atrapalhar aquela obra da construção do templo, depois posteriormente, quando Neemias também estava reconstruindo os muros, houve muita perseguição daquele povo, chamado de samaritanos. Enfim, mas Deus tomou o caminho e foi construído o templo. E aquele povo, com os judeus, devido àqueles problemas na construção do templo, na construção dos muros, criou-se ali uma intriga e aquela intriga não acabava. Era muito grande, o maior problema era por causa do sistema religioso, que quando os judeus voltaram do cativeiro, então muitos dos judeus tinham se unido casamento com mulheres estranhas, do povo que tinha ficado na terra, alguns também tinham casado, houve uma mistura ali dos judeus com aquele povo que habitava naquela terra, que naturalmente não era judeu, mas se misturaram por casamentos. Enfim, no decorrer de muitos anos, eles também queriam ser reconhecidos como se fossem judeus, mas não foram pelos judeus. Houve alguns casos que quando Neemias e Esdras, por exemplo, que veio do cativeiro, que tinha muitos sacerdotes que tinham desposado mulheres estranhas, que foram banidos do sacerdócio, porque segundo a lei, o sacerdote não podia casar com mulher estranha, tinha que estar só com mulher da sua tribo e assim por diante. E então muitos daqueles que não quiseram despedir as suas mulheres, ou que posteriormente, dali para frente, tornaram a contribuir casamentos ilícitos, o que ocorreu? Esses povos foram banidos do sacerdócio. E eles se uniram aos samaritanos, de maneira que os samaritanos a cada vez se tornavam mais judeus do que nunca, porque havia uma mistura de povos. Quando Alexandre o Grande venceu o Império Medo-Persa, que entrou em toda a terra, veio destruindo tudo, quando ele se acampou próximo de Jerusalém, Senabalate, que era dos samaritanos, governador da Samaria, e houve o casamento de Senabalate com Manassés, que era o sumo sacerdote dos judeus. Olha para vocês entenderem, o sumo sacerdote dos judeus casou com a filha de Samalabalate, que era o governador dos samaritanos. E aí houve uma revolta muito grande nos judeus, porque ele era o sumo sacerdote, e exigiram que ele despedisse a sua mulher, ou então renunciasse o cargo de sumo sacerdote. E ele chegou para o seu sogro e falou: vou entregar a sua filha, porque eu amo muito o cargo de sumo sacerdote, para mim é um cargo de muita honra. Aí, Sanabalate, que era um homem também de muito poder, de muita honra, um homem muito bem quisto por todos, um homem de bem, ele disse: fica tranquilo que eu vou te dar o cargo de sumo sacerdote. Então, quando o Alexandre o Grande entrou para
daquele grande império, que chegou próximo de Jerusalém, Sanabalate, pegou 8.000 soldados, levou para ajudar ele naquela batalha e fez ali uma amizade, né, com Alexandre o Grande, e conseguiu de Alexandre uma autorização para construir um templo no Monte Gerizim, semelhante ao templo de Jerusalém. Alexandre ficou contente com o apoio que ele deu, construiu-se o templo no Monte Gerizim. E ali os samaritanos começaram a oferecer os mesmos sacrifícios a Deus conforme os judeus ofereciam em Jerusalém. O samaritano oferecia naquele monte de Gerizim. E Manassés, então, foi posto sumo sacerdote ali dos samaritanos. E quando acontecia de algum judeu, por algum problema, por alguma coisa ilícita, comeu uma carne ilícita, transgrediu o sábado, ou devido ao casamento ilícito, que não podia participar do sacerdócio lá em Jerusalém, então se refugiava entre os siquemitas, ou seja, entre os samaritanos, e ali servia a Deus no templo do samaritano. Para quem quiser conhecer, se você quiser conhecer melhor essa história, você precisa adquirir simplesmente os livros do historiador Flávio Joséfo. Tendo ele em mão, você pode ler o livro 11º livro da história dos Hebreus, e ali no capítulo 8 vai estar toda essa história que eu estou resumindo aqui. Enfim, aí construiu-se aquele templo na terra, no Monte Gerizim, e os samaritanos adoravam a Deus ali. E depois o samaritano tinha uma cópia da Torá, que os judeus chamam de Torá, que é a lei de Moisés, e tem o Pentateuco samaritano. Até hoje existe o Pentateuco samaritano, você pode pesquisar que você vai ver. E basicamente o mesmo Pentateuco que nós conhecemos da lei de Moisés, com algumas alterações quando se referia ao Monte Gerizim. Por exemplo, os 10 mandamentos no Pentateuco samaritano, tinha uma parte, o 10º mandamento era esse, que o povo adorasse a Deus no Monte Gerizim. E isso criou mais ainda o transtorno para os judeus, porque os judeus diziam que os samaritanos tinham adulterado as escrituras, mas o samaritano afirmava que aquilo ali que era verdade, porque o próprio Abraão adorou no Monte Gerizim e assim por diante. Então, vocês agora conseguem imaginar o tamanho do problema que isso ia causar para as gerações futuras. Por exemplo, isso, Alexandre, foi em 300 e poucos anos antes de Cristo, foi construído esse templo no Monte Gerizim. Agora vocês imaginam, 300 anos depois, quando nasceu Jesus, a condição que já não estava isso dos povos samaritanos e os judeus. Os judeus afirmavam que era em Jerusalém o lugar que se deve adorar, é só aqui que é o lugar de adorar a Deus, porém o samaritano dizia, não, é no Monte Gerizim o lugar que se deve adorar, está aqui nos 10 mandamentos, assim por diante. Agora imagina os filhos dos filhos que nasciam, que não tinham conhecimento da causa passada, realmente poderiam entrar em confusão, uma vez que era uma mistura de judeus, samaritano virou uma mistura de judeus com o povo de outras terras, de maneira que também eram judeus, de uma certa forma eles também eram judeus. Então, não era tão simples assim de se resolver aquela pendenga que tinha entre eles, aquele probleminha ali que tinha, não era algo assim tão simples de resolver. E na época que o Senhor Jesus veio na terra, todos esperavam o Messias, tanto os judeus como os samaritanos, mas eles não se comunicavam. Era um povo que não tinha nenhum afeto entre si. E quando o Senhor Jesus veio, irmãos, o mais importante que eu acho da história, o lindo dessa história é isso, que o Senhor Jesus ele não tomou partido, nem para um lado e nem para o outro. O nosso Senhor é amor. Os judeus diziam que o samaritano não tinha direito, porque era um povo de mistura, ele não eram judeus genuínos, portanto não tinham direito de servir a Deus, eles não poderiam oferecer os mesmos sacrifícios, tão pouco no Monte Gerizim, teria que ser em Jerusalém. Por isso entra aquela história que você pode ler em 4 de João, quando o Senhor Jesus chegou para a mulher, e a mulher falou assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, os judeus não comunicam com o samaritano. Aí ele disse, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Senhor, onde tu tem água viva? O poço é fundo, tu não tem nada com tirar. E aí o Senhor começou a pregar para ela e ele disse assim, e a mulher disse assim para o Senhor, nós adoramos no monte, Gerizim, nós adoramos a Deus no monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. A mulher estava convicta que era no monte que deve adorar a Deus. O Senhor Jesus olhou para ela e disse, mulher, crê-me que a hora vem, e esta é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você conseguiu observar? Ele não tomou partido nem para o lado dos judeus e nem para o lado dos samaritanos. Ele colocou a graça, o amor. O amor é para todos. Não é só em Jerusalém e não é só no Monte Gerizim, cada um quer defender a sua causa.
Mas, irmãos, a causa de Deus é o amor, é servir a Deus de todo o teu coração, em espírito e em verdade. Isso o Senhor Jesus ensinou para a mulher. E ela disse assim, eu sei que o Messias vai vir. Quando o Messias vir, ele vai ensinar todas essas coisas para nós. E o Senhor Jesus falou, eu o sou, eu que falo contigo. Aí a mulher soltou o cântaro de água e saiu correndo, chegou na cidade e falou, veja ali, eu achei um homem que falou toda a minha vida, porventura não seria ele o Cristo? E aí veio aquele povo de Samaria todinho, ouviu o Senhor, e aí disse para a mulher, nós agora cremos que ele é o Cristo, já não é mais pela tua palavra, é porque nós estamos vendo aqui os milagres que ele faz. Desta forma, o Senhor Jesus, irmãos, anunciou para os judeus e anunciou para os samaritanos. Há nisso aqui uma coisa muito importante, que nós podemos observar. Quando aquela mulher, que era síria, que veio para Jesus lá de Sidom, falou, Senhor, tem misericórdia de mim, atende minha causa. Ele falou, não é lícito pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela disse, Senhor, tá bom, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ele falou, vai mulher, tua fé te salvou, seja feito conforme a tua vontade. E a mulher recebeu a benção da parte de Deus. Nisso aí nós percebemos que o Senhor Jesus, ele não veio para pregar para outro povo, a não ser somente os judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquelas ovelhas perdidas de Samaria, que tinha contraído casamentos ilícitos, isso e aquilo, outras e outras coisas, tinha transgredido a lei. De fato tinha. Os judeus não estavam errados em os excluir da comunidade, porque a lei ordenava isso. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele veio para aquelas ovelhas perdidas que havia transgredido, e os samaritanos estavam inclusos nessas. O Senhor Jesus foi lá e salvou os samaritanos. Uma certa vez, o Senhor Jesus foi entrando no termo do samaritano e os samaritanos não receberam o Senhor Jesus. E os discípulos que estavam acompanhando o Senhor falaram, Senhor, quer que nós façamos agora igual Elias, que mandou descer fogo do céu e matou 100 homens? Vamos mandar descer fogo do céu e mata esse samaritano tudo. Pô, lembra que os discípulos eram todos judeus e naturalmente não gostavam do samaritano. Queria aproveitar a oportunidade para destruir os seus amigos. Mas Deus não é Deus de destruição, irmãos. Deus não é Deus de condenação. O Senhor Jesus olhou para eles e falou, vocês não sabem de que espírito vocês sois. O Filho do Homem não veio para destruir, não veio para tirar vida, mas para dar vida. Então, irmãos, quem está em Cristo não condena ninguém, não lança ninguém fora, não mata ninguém. Irmãos, porque o Senhor Jesus é amor, ele veio para dar vida. Mesmo o samaritano que era desprezado, o Senhor abraçou e salvou os samaritanos. Então, hoje, o que o Senhor nos ensina por esta palavra é que devemos amar todos. Todos, todos, independente de cor, nação, raça, tribo, língua, religião, amamos todos e ensinamos o Senhor Jesus para todos. Uma coisa diferente, irmãos, julgar de ensinar. Quando se fala que não deve julgar ninguém, não significa que você não pode mostrar o erro da pessoa. Tem que chegar e mostrar, você está no caminho errado, vamos pegar o caminho verdadeiro, não siga mais esse caminho. Vem para Cristo, venha a Cristo sem tardar. Isso devemos fazer constantemente com as pessoas, mas não julgar elas. Certo assim? Veja a história do bom samaritano. Os judeus, o Senhor Jesus ensinava mal o próximo e tinha um homem, mas quem é o meu próximo? Descia de Jerusalém para Gaza, um certo homem caiu na mão dos salteadores, espancaram ele e deixaram meio morto. Ficou ali no caminho, passou por um sacerdote por ali, veja, o sacerdote era o escolhido de Deus. Olhou o homem ali, meio morto, passou de largo. Veio um levita, que também era o povo escolhido de Deus, viu o homem caído ali, passou de lado. Mas o samaritano, olha bem, o samaritano era desprezado pelos judeus. Quando falava samaritano, era uma expressão de alguém que era menosprezado. Mas o Senhor Jesus falou, mais um samaritano que ia de viagem, passou ali, viu ele, moveu de íntima compaixão para com ele, cuidou dele, pagou a estalagem para ele, e assim foi restaurada a saúde dele. Quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Eu tenho para mim que é aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faça da mesma forma. Então não importa como está a sua vida, o que aconteceu com você, o que deixou de acontecer, se você errou, deixou de errar, venha para Cristo, venha para o Senhor, ele é amor. E o Senhor está te esperando de braços abertos. Abrace com o Senhor, que o Senhor quer te dar um abraço. O Senhor quer amar a sua alma. O Senhor ama a sua alma. Dê lugar para o Senhor. O Senhor não é invasor, irmãos. O Senhor não é invasor. Por isso está escrito, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então abre o teu coração para o Senhor entrar. Dá um espaço para o Senhor, dá uma chance para o Senhor. Tem alguém que acha assim, eu não tenho mais jeito, para mim acabou tudo. E o Senhor te fala, tem jeito sim. Dá uma chance para o Senhor, abre o teu coração e o Senhor vai habitar nele. Então eu espero que ficou bem compreendido a parte dos samaritanos, né? É uma parte histórica,
mas eu penso que seja produtivo. E tem muitas e muitas coisas que poderíamos falar, mas não seria viável, né? Senão vai ficar muito comprido o vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.